Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Eds, terapeuta integrativo, trazendo para vocês aqui mais uma novidade, que é o nosso curso de ozonioterapia teórico. O nosso curso de ozonioterapia teórico, ele tem alguns pontos que são muito importantes para serem ditos aqui para vocês, né? Para ser abordado e falado durante o nosso curso. A gente observa que muitos cursos de ozonioterapia, as pessoas começam logo dentro do assunto ozônio. E a gente observa que mesmo lidando com profissionais da área da saúde, existe um detalhe muito importante que se chama segurança. E na nossa linguagem profissional, nós chamamos de biossegurança. A biossegurança é um ponto importantíssimo. Todos vocês vão ouvir falar durante o nosso curso que ozônio é 100% seguro, que não existe risco com ozônio ou com as terapias envolvendo ozônio. A questão está no terapeuta, aquele que faz as aplicações, aquele que executa a terapia com ozônio. Existe uma série de detalhes e que eles precisam ser abordados e ensinados para a segurança, em primeiro lugar, do paciente e depois do profissional. E ao longo do curso nós vamos contar para vocês várias experiências vividas ao longo dos anos, trabalhando com ozônio, pontos que nós chamamos de riscos, ou chamamos de pontos críticos que geram riscos, que inclusive dentro desse curso nós vamos estar explicando para vocês. Existe uma diferença entre um ponto crítico e um risco. Bom, pessoal, então a nossa primeira aula, o nosso primeiro bloco do nosso curso de ozonioterapia é o bloco de biossegurança. Então, hoje nós vamos estar mostrando para vocês alguns pontos importantes, comentando e falando a importância disso, para que na hora em que você concluir esse curso, você esteja capacitado para começar a trabalhar com ozonioterapia. Os cursos, eles são constituídos de ozonioterapia teórico, ozonioterapia teórico-prático. Depois nós temos um outro bloco que se chama ozonioterapia habilitação. Nós já sabemos também que várias categorias já estão habilitadas para trabalhar com ozônio, não é verdade? Podemos citar aqui fisioterapia, farmácia, a biomedicina, a enfermagem e várias outras aí, a fisioterapia. Então são várias categorias, as regulamentações estão surgindo e é importante que você comece a se capacitar. Porque olha, pessoal, ozonioterapia é um caminho sem volta. É algo que neste curso nós vamos falar um pouco da história da ozonioterapia e vocês vão ver que a ozônio está vindo lá da Primeira Guerra Mundial. Vem lá dos séculos passados, né? E que durante muito tempo e até nos nossos dias, nos dias atuais, a gente ainda escuta alguns profissionais falando, dizendo que ozônio não tem nada que comprove, não tem nenhuma evidência, isso não é verdade. Aqui no nosso curso nós vamos mostrar para vocês alguns artigos, ok? Existem muitos artigos que já trazem evidências ali importantes sobre a eficiência, a eficácia do ozônio no tratamento de várias patologias, ok? Então vamos começar aqui, vamos falar um pouco sobre biossegurança aplicado na ozonioterapia. Olha que termo legal, né? A gente tem aqui, olha, ozonioterapia, né? Ozonioterapia, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer isso aqui direito. Olha, ozonioterapia, um termo muito falado atualmente, em épocas de pandemia. Vocês estão vendo as pessoas falando, né? Vários tipos de alternativas no tratamento aí desse vírus maldito. E ozônio também é uma das alternativas que nós temos aí. Lógico, é evidente que não podemos cair no erro, né, de fazer do ozônio uma panaceia, mas na verdade o ozônio é mais uma ferramenta que nós temos para fortalecer, bioestimular o corpo, fortalecer a imunidade, para que e vocês também vão ouvir durante o curso, a gente falar muito sobre isso, que a cura está em você,
A cura está dentro de você. A gente só precisa dar condições para que o teu corpo ele tenha energia suficiente, esteja ali com a capacitação, sendo capaz por ele mesmo de combater aquilo que provoca as doenças, ok? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Esse aqui é essa pessoa que fala com vocês, Dr. Edson, é só para chamar um pouquinho a atenção. Aqui é o meu currículo, Ladex, tá bom? É ruim falar de nós mesmos, né? Mas só para fazer uma breve passagem do meu currículo, eu sou mestre em Educação Física, eu fiz também minha faculdade de enfermagem, nutrição, fiz um curso, uma capacitação para terapias integrativas por uma empresa chamada Nova Ciência e fiz várias capacitações de ozonioterapia aqui no Brasil e no exterior, ok? Um dos motivos que me fazem criar projetos, vocês que nos acompanham aí nas redes sociais, vocês sabem que nós temos um programa chamado Saúde Plena e Qualidade de Vida, onde nós falamos lançamos vários programas falando de saúde, terapias integrativas, e tem sido um sucesso, né? Nós estamos aí com 50 mil inscritos nos nossos canais, do meu parceiro, Dr. Davi Rodrigues, e a gente tem levado esses conceitos de saúde de uma forma mais clara, mais simples. As pessoas têm desbloqueado, né, aquela ideia, verdadeiramente derrubado um véu que existe, que saúde precisa de muito gasto, e estão vendo que não é gasto, é investimento, e que saúde é algo que é possível de se alcançar, né? Todos têm capacidade de alcançar uma saúde plena e qualidade de vida. E o que me leva a criar esses projetos e fazer tudo isso é exatamente essas figuras aí que vocês estão vendo. Essa primeira moça aqui é a minha amada esposa, Dona Kênia Regina. Então, é por essa moça que nós trabalhamos muito. Essa aqui é minha filha, Carolina Godoy. E esse aqui é o nosso amado e querido Eli, né? Então, essas três figuras nos levam a acordar, planejar, pensar em novas estratégias, tentar fazer com que, com pequenas atitudes, o nosso mundo fique um pouco melhor, tenhamos esperança, não é? Que eu acho que em momentos de pandemia, o que vivemos aí no ano de 2020, muitas pessoas entrando em desespero, perdendo a esperança, a gente consiga, com pequenas atitudes, uma delas apresentar as condições de saúde plena e qualidade de vida, de propagar um conhecimento como esse que nós estamos propagando aqui, ozonioterapia. O mundo ele se transforme aos pouquinhos e as novas gerações venham a ter condições melhores do que nós temos atualmente, ok? Bom, pessoal, o nosso conteúdo programático desse primeiro bloco, que é nossa primeira parte do nosso curso, né? Que é o primeiro passo para que a gente comece a entrar na parte de ozonioterapia, mesmo da parte teórica, os conceitos e todos. O conteúdo programático de biossegurança e ozonioterapia é esse. Nós temos aqui a introdução, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é a biossegurança. Vamos falar um pouquinho sobre a Anvisa, não é? Algumas leis, algumas portarias que são importantes, as definições básicas da aplicação da biossegurança. Existem algumas definições que são básicas aí para a gente aplicar a biossegurança. Riscos e perigos, eu gosto muito de falar nisso, inclusive eu também vou estar colocando aqui a questão dos pontos críticos, que é muito importante. A classificação, outro ponto super importante, de riscos químicos, físicos, biológicos e acidentais. E nós vamos estar falando para vocês exatamente quais são os pontos aí, aonde entra o ozônio, os riscos, o que a gente deve estar atentos. Nós temos os aspectos legais da biossegurança, uso de APIs, importantíssimo, importantíssimo de verdade. É exatamente esse ponto aqui que eu vou chamar bastante a atenção de vocês.
o uso dos EPIs para proteção. Muitas vezes as pessoas acreditam que EPI é para proteger simplesmente o profissional, né, aquele que está, o profissional de saúde, mas na verdade o EPI tem uma outra função também, proteger os nossos pacientes. Está vendo aí, né? Nunca se falou tanto do uso de EPIs, né? Um EPI que ficou super famoso em épocas de pandemia é a máscara, não é verdade? E nós vamos aprender aqui, principalmente dentro da biossegurança, para a aplicação da ozonioterapia, que nós temos outros EPIs importantes. O gorro, o óculos, a máscara, as luvas, os aventais são super importantes. Temos também a parte de higienização das mãos, como isso também acho que nunca se falou tanto sobre higienização das mãos. Políticas de resíduos sólidos, ok? Dentro do curso de biossegurança, nós vamos disponibilizar aí para vocês também um pequeno vídeo que eu gravei ensinando a lavar as mãos de forma correta, entrando nesse tópico aqui. Isso vai estar dentro do curso de vocês, que a gente vai estar disponibilizando para vocês, ok? Então, avançando, olha só. Vamos agora conceituar o que é biossegurança. Bio, o que significa a palavra bio? Bio, pessoal, ela significa vida. Bio é vida. E aí, olha só, é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do trabalhador, minimização de riscos inerentes ao trabalho, ok? Ou ao trabalhador. Então, olha só, esse é um conceito aqui de Teixeira e Vale, já em 1996. Quando a gente fala em proteção do trabalhador, eu já posso adiantar algumas coisas aqui que são importantes. Veja bem, o profissional, a ozonioterapia, por exemplo, na ozonioterapia nós temos algumas vias de administração desse gás, desse ozônio. Daqui a pouco, quando a gente for avançando um pouco mais no curso, a gente vai entender o que é ozônio, como a gente gera o ozônio, de onde vem isso, né? A gente vai explicar tudo para vocês. Mas existem ali algumas vias de administração. E dentro dessas vias de administração, por exemplo, nós temos ali o ozônio, que a gente chama de autohemoterapia maior. Então, a gente colhe uma quantidade determinada de sangue que mais para frente no nosso curso nós vamos falar certinho isso para vocês, a quantidade, volume, tudo certinho. Nós colhemos uma quantidade de sangue, nós colocamos ali o gás, homogeneizamos essa bolsa com o sangue e refluímos para a corrente sanguínea. Tudo isso em um sistema fechado. Para fazer um acesso, nós precisamos usar, por exemplo, um instrumento chamado gelco, que nada mais é que um catéter intravenoso rígido, parecido com uma agulha. E aí eu até trouxe aqui para vocês uma agulha. E olha só, para a gente começar a introduzir essa questão de minimizar os riscos, né? Principalmente relacionado aos terapeutas. Olha só, a agulha, o fabricante, ele dispõe dessa agulha e o gelco, ele é parecido. Esse catéter intravenoso rígido, ele vem basicamente nessa mesma disposição. Um invólucro, ok? Nesse invólucro nós temos aqui dentro, eu vou demonstrar isso aqui com uma agulha para vocês verem. Mais para frente eu mostro o gelco direitinho. Nós temos a parte da ponta da agulha e a parte do canhão da agulha. Quando nós vamos abrir uma agulha como essa aqui, existe uma técnica. A gente nunca rasga. A gente observa muito, né? Alguns profissionais simplesmente eles vêm aqui e rasgam o invólucro. E aí a gente corre o risco, por exemplo, de contaminar esta agulha ou o gelco. O que nós vamos fazer? O fabricante, ele sempre, quando ele vai colocar esse invólucro na agulha, ele sempre deixa uma pequena orelhinha aqui, olha. Ele deixa uma pequena orelha aqui, que é exatamente aonde nós vamos fazer o quê? Abrir e pegar esta agulha, ok? Esta é a forma correta da gente abrir, por exemplo, uma agulha, um gelco, algo que é pérfuro ou cortante, ok? Dentro do gelco ou dentro da agulha, estou demonstrando aqui a agulha nesse primeiro momento. Vocês vão ver que ela é constituída de partes. Então nós temos aqui, ó, aqui na pontinha nós temos o bisel, que é exatamente a ponta da agulha, onde nós temos uma pequena abertura ou orifício por onde sai a medicação ou o gás ou o que vai passar por aqui. Nós temos a haste e nós temos aqui o canhão da agulha, ok? Isso aqui é classificado como um
pérfuro. E ele tem um local próprio para descarte, que daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês. É um local de descarte de pérfuro cortante, ok? Então, qual é o ponto crítico disso aqui? O ponto crítico é exatamente a ponta da agulha, ou a secreção que existe aqui dentro dela. Jamais, em hipótese nenhuma, para que se garanta esse primeiro tópico que a gente está começando a falar aqui, sobre os riscos gerados para o profissional ali que vai trabalhar com ozônio ou com a ozonioterapia, jamais, em hipótese nenhuma, ele pode reencapar uma agulha ou um gelco, ok? Esse ato de fazer isso aqui é um ponto crítico que gera qual risco? Perfurar a sua mão, ok? E agora, daqui a pouco também, a gente vai começar a chamar atenção para alguns pontos importantes, tipo, atenção, em hipótese nenhuma, o profissional deve entrar em contato com secreção humana, seja ela saliva, suor, sangue, fezes, urina, vômito, de hipótese nenhuma. Aqui, muitas vezes, como é de uma punção, nós vamos ter aqui a secreção sangue. Não pode entrar em contato com esse profissional, ok? Então, atenção, jamais reencapar uma agulha. Sempre quando eu faço o que eu retiro, imediatamente aquilo vai para o pérfuro cortante. Então, essa é a primeira dica, só uma introdução para a gente começar a falar um pouquinho sobre minimizar os riscos e os pontos críticos para os trabalhadores. Continuando lá, vocês vão ver o seguinte, ó, tem escrito ali, surgiu em 1995 esse conceito de biossegurança com a lei, e aí é importante lembrar, olha aqui, ó, lei 8.974 e o decreto número 1752, com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o famoso e conhecido CTN-Bio. Bom, e a Anvisa, né? O que é a Anvisa? Para que serve a Anvisa? Famosa também. Ela foi criada com a Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999. A sua competência, ela abrange tanto a regulação sanitária quanto a regulação econômica do mercado. Então, a Anvisa, ela é um órgão responsável por regular toda a parte sanitária e algumas coisas relacionadas aí à parte econômica do mercado, ok? Então, olha aqui esse conceito, olha só que interessante isso aqui, ó. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela é uma autarquia sobre regime especial, ou seja, uma agência reguladora com administração independente. Então, é uma agência extremamente importante, ela tem essa função de regular, né, de acompanhar, principalmente as questões sanitárias, de alimentação, medicações e etc. Inclusive, dentro da ozonioterapia, nós temos aí várias empresas hoje no Brasil que fabricam, por exemplo, os geradores de ozônio. E nem todas são liberadas pela Anvisa, ok? A gente vê uma verdadeira enxurrada de geradores de ozônio aqui no Brasil, que vem até com símbolos de liberação dos órgãos de regulação dos países de origem, da Europa e de outros locais, mas que mesmo sendo liberados em outros países, eles precisam ser liberados pela nossa agência nacional, a nossa Anvisa aqui, para poder ser comercializado. No final do curso também, a gente sempre coloca lá alguns links dos nossos parceiros, das empresas que nós confiamos, que tem toda essa liberação, que são equipamentos que nós trabalhamos já com eles há alguns anos, de confiança e que verdadeiramente gera o ozônio medicinal. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Às vezes as pessoas falam muito com a gente assim, Eds, mas eu vi que tal gerador é um preço muito mais alto, mais que o dobro do que um outro tipo de gerador que eu vi lá no Mercado Livre, um exemplo.
Aí a gente vai analisar, a gente vai ver que é uma marca ou um gerador que a gente nunca viu, veio não sei de onde, e que aí fica a dúvida, ele verdadeiramente gera ozônio? Ele verdadeiramente gera o ozônio medicinal com segurança para o nosso paciente e para você mesmo? Ah, então, é por isso que é muito importante obter equipamentos, adquirir equipamentos que passaram lá pela Anvisa, passou pela nossa agência reguladora Anvisa, ok? Bom, pessoal, olha só. A Anvisa, ela é responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida também como SNVS, ok? E está vinculada ao Ministério da Saúde e integra o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. E aí, quando a gente fala em Sistema Único de Saúde, a gente não pode deixar de chamar atenção para um detalhe. O que o SUS preconiza, né? O SUS, ele preconiza que a saúde, dentro das suas diretrizes, nós temos lá a equidade, a universalidade, a integralidade de assistência. E aí eu gosto muito de chamar atenção para as questões, por exemplo, da equidade, da universalidade, da integridade. Porque quando eu falo em equidade, pensa, eu preciso proporcionar saúde de forma desigual para os desiguais. Aí você fala, que coisa louca, né, Edson? É assim, ó. Imagina que eu tenho uma pessoa extremamente carente e que necessita de um acompanhamento no que diz respeito à sua saúde. E eu tenho uma pessoa de uma condição econômica muito melhor que também precisa. Então eu preciso proporcionar uma atenção diferente para esses desiguais. Por isso que eu vou proporcionar ali de forma desigual para os desiguais, mais para esse que tem menos para esse que tem mais. A universalidade, é importante que todos tenham acesso a uma saúde de qualidade, uma saúde plena, para que todos, de forma universal e de forma integral, conquistem saúde plena e qualidade de vida. Então, a Anvisa, ela termina tendo essa responsabilidade e a Ozônio terá também de garantir isso, para que isso aconteça, dar condições para que o SUS funcione e funcione de forma perfeita. E também a ozonioterapia, agora vocês começam a perceber, dentro desse conteúdo de biossegurança, que ela se encaixa perfeitamente dentro disso, né? Quantas experiências nós temos para contar para vocês? Pessoas carentes, esperando para tratamentos muitas vezes muito caros e que iniciam ali um acompanhamento responsável e de qualidade no que diz respeito à ozonioterapia, e ele consegue alcançar ali condições de saúde e verdadeiramente se integrando dentro desse conceito de universalidade e equidade de atendimento. Bom, avançando aqui, a gente já começa agora a falar sobre algumas definições básicas sobre as aplicações da biossegurança. Então, olha lá, pessoal. Nós temos aqui os agentes ambientais. O que são esses agentes ambientais? Eles são elementos ou substâncias presentes em diversos ambientes humanos. Então, elementos ou substâncias presentes em diversos ambientes humanos são os agentes ambientais. Eu gosto de chamar atenção no que diz respeito ao agente ambiental, algumas situações que acontecem quando nós vamos, por exemplo, atender um paciente. Nós temos as nossas clínicas, que os pacientes são atendidos ali. Ali nós precisamos respeitar uma série de regras estabelecidas pelas agências reguladoras, pelos nossos conselhos, que nos regulariza, nos fiscalizam, não é verdade? Então, a gente precisa ter uma série de condições. Então, naquele ambiente ali, nós temos um controle ambiental daquele local dentro das normas. Acontece que alguns terapeutas, eles são convidados para atender um paciente na sua residência, não é verdade? E quando nós chegamos lá, nos deparamos com situações que, no que diz respeito à questão ambiental, de local, de ambiente de atendimento, não é favorável e seguro dentro dos conceitos de biossegurança para que se execute uma determinada técnica, no nosso caso, a ozonioterapia. E aí cabe ao profissional
identificar os pontos críticos e os riscos envolvidos nessa questão ambiental e definir ali os pontos para a segurança total do paciente. Lembre-se, quando a gente fala em biossegurança, a biossegurança ela não se aplica somente ao paciente, ela se aplica a todos os indivíduos envolvidos naquele processo, ok? E o agente ambiental, essa questão do ambiente, ela é importantíssimo. Não podemos esquecer disso. Nós vamos fechar esse nosso primeiro bloco e quando a gente voltar para o segundo bloco, eu quero continuar trazendo ainda algumas experiências, falando um pouquinho mais sobre agentes ambientais e nós vamos dar continuidade aos nossos próximos assuntos, ok? Beijo no coração, até mais!